Bom dia, sexto ano, tudo bem? Nessa aula nós vamos fazer ali a correção dos exercícios que ficaram para vocês como tarefa da aula de ontem, né? Então é aqui no nosso livro de atividades, na página de número 4 e também na página de número 5. Então aqui na página de número 4 nós temos o exercício do número 1, né? Esse exercício eles estão trabalhando ali a representação fracionária. Então olha só, esse primeiro exercício diz o seguinte: a receita a seguir é de um bolinho inglês, né, que está fazendo o maior sucesso no Brasil, que é o cupcake. Então, aqui nós temos a receita, né, desse cupcake de micro-ondas. Então, aqui vocês têm a imagem, tem também a descrição toda de como deve ser feito. Então, olha só, quais que são os ingredientes para fazer esse cupcake? Então, ó, meia xícara de farinha de trigo, meia xícara de açúcar, uma colher de fermento em pó, 1/3 da xícara de leite, 1/3 da xícara de óleo, um ovo, uma barrinha de chocolate branco ou preto de 25 gramas. E aí depois ele tem o modo de preparo e tudo mais. E agora nós vamos responder aqui, fazer a correção dessas perguntas que tinham com relação a essa receita. Então, olha só, a primeira questão. De que modo é possível obter meia xícara de farinha de trigo? Então, se eu tenho uma xícara inteira de trigo e eu quero obter meia, ou seja, metade, o que eu faço? Eu vou estar dividindo, né, usando a metade aí dessa xícara. Então, seria isso a resposta ali, né? Então, basta dividir a xícara em duas partes iguais, né? Para dividir ao meio, metade. Na questão B, se uma xícara tem capacidade para 120 gramas de açúcar, quantas gramas são necessárias para fazer essa receita? Então, olha só, aqui na receita ele nos diz que vai usar meia xícara de açúcar. E aqui na questão B ele fala, se uma xícara tem capacidade para 120 gramas de açúcar, quantas gramas são necessárias para fazer essa receita? Então, olha só, se uma xícara ela tem capacidade para 120 gramas, ali na receita está sendo usada meia xícara. Meia quer dizer dividir pela metade, ou seja, dividir aqui por 2, né? Duas partes iguais. Então, eu vou pegar 120 e vou dividir por 2. Aqui, 12 divididos por 2 é igual a 6, porque 6 vezes 2 é 12. 12 para 12, nada. Abaixo 0 aqui, 0 lá. 120 divididos por 2 é 60. Então, quer dizer que é necessário quanto? 60 gramas, né? Aí, aqui na questão C. Quantas receitas de cupcake de micro-ondas podem ser feitas com 2 xícaras cheias de açúcar? Então, olha só, aqui na receita ele fala, né? Para uma receita, usa meia xícara de açúcar. E aqui no exercício fala, quantas receitas de cupcake de micro-ondas podem ser feitas com 2 xícaras cheias? Então, olha só, vejam bem, eu vou desenhar aqui só para representar para vocês. Então, ali, para fazer uma receita, né, foi utilizada meia. Então, ou seja, metade dessa xícara aqui foi utilizada para fazer uma receita. E aí agora, né, com 2 xícaras cheias de açúcar. Então, vou fazer uma receita, mais uma receita, mais uma receita, e aqui mais uma receita. Então, se com meia xícara é possível fazer uma receita, com 2 xícaras cheias é possível fazer 1, 2, 3, 4 receitas, né? Aqui na questão D, ele diz o seguinte: para fazer essa receita, a Júlia comprou uma barra de chocolate de 125 gramas, que está dividida em partes iguais, conforme mostra a ilustração. Então, lá na apostila de vocês têm ali a imagem que está representando uma barra de chocolate e ela foi dividida em partes iguais, né? Ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10 quadradinhos, 10 partes iguais. E aí ele fala, que fração da barra Júlia deve utilizar na receita? Pinte na ilustração acima a fração correspondente a essa parte. Então, olha só, ela comprou uma barra de 125 gramas.
mas na receita ela usou apenas 25 gramas, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir, né, quanto corresponde a cada quadradinho, quantas gramas corresponde a cada quadradinho. Então, olha só, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o valor total ali da barra, né, que é 125 gramas, e aí eu vou dividir pelo número de quadradinhos que eu tenho aqui nessa barra de chocolate. São 10, né? E agora aqui, olha só, 12. 12 divididos por 10 é igual a 1, né? 1 vezes 10, 10. 10 está chegando a 12, 2. Baixo 5. Aqui, 25 divididos por 10 é igual a 2. E aqui, 2 vezes 10 é 20. 20 está chegando a 25 é 5. 5 dá para dividir por 10? Não. Então, o que vai acontecer? Eu vou baixar aqui um 0 e vou colocar uma vírgula. 50 divididos por 10 é igual a 5, porque 5 vezes 10 é igual a 50 e vai sobrar aqui nada. Então, o que quer dizer? Quer dizer que cada quadradinho dessa barra de chocolate tem 12,5 gramas. Olha só, 12,5 gramas. E ali, ela usou 25 gramas para fazer, né, a receita. Então, olha só, 12,5 mais 12,5 é igual a 25, né? Vou fazer aqui essa soma. Olha só, 12,5 mais 12,5, olha só. É 10, 2 mais 1 é 3, mais 2 aqui é 5, e aqui eu vou ter 2, né? 250, ou seja, 25 gramas. Então, 12,5 corresponde aqui a um quadradinho e 25 gramas corresponde a 2 quadradinhos. E ali a questão era para vocês pintar, né? Representar ali pintando essa barra de chocolate. Ou seja, esse inteiro ele foi dividido em 10 partes iguais, né? E eu tomei aqui deles apenas 2. Ali, se fosse para representar com uma fração, como que eu faria? Né? Então, olha só, o meu denominador seria o número 10, né? E o meu numerador seria o número 2. Esse inteiro foi dividido em 10 partes iguais e eu tomei apenas 2. Então, 2 décimos, né? E agora aqui na questão E. Usando uma xícara de óleo, é possível fazer quantas receitas? Então, olha só, aqui na receita, ele diz que foi usado 1/3 da xícara de óleo. Vou fazer aqui essa questão aqui. Então, olha só, ali, né, lá na receita, diz que para fazer uma receita, utiliza-se 1/3 da xícara de óleo, ou seja, é a xícara dividida ali em 3 partes iguais, né? E aí foi tomada apenas uma, né? E aqui no exercício da questão E, ele diz, usando uma xícara cheia de óleo, é possível fazer quantas receitas? Então, se para fazer uma receita vai usar 1/3, então aqui vai dar mais uma receita e mais uma receita. Então, uma receita, 2, 3. Então, qual que é a resposta aqui? 3 receitas. Aí na questão F. Para se obter um rendimento de 20 porções, quantas receitas são necessárias? Então, olha só, aqui na receita, ele já nos diz, né, que essa receita, né, com esses ingredientes aqui, eu vou ter o rendimento de 8 porções. 8 porções. E aqui ele fala, para se obter um rendimento de 20 porções, ou seja, 20 cupcakes, quantas receitas são necessárias? Então, olha só. Uma receita rende 8 porções. 2 receitas vai ser 16. 8 mais 8, 16. E aí, até chegar no 20, vai faltar 4, né? E 4 é a metade de 8, né? Ou seja, aqui eu vou ter que fazer, né, 2 receitas e meia. Então, 8 mais 8 mais 4. 2 receitas e meia. E aqui na questão G. Júlia fez uma receita de cupcakes e seus filhos comeram 3 desses bolinhos. Que fração representa a quantidade de cupcakes que os filhos de Júlia comeram? Então, olha só. Veja bem, ela fez uma receita, né? Então, uma receita ali rende 8 cupcakes. E os filhos dela, né, comeram
3. Então, 1, 2, 3. Qual que é a fração que representa aí essa quantidade? Então, olha só, quer dizer que esse inteiro aqui, ele foi dividido em 8 partes iguais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cupcakes. E dessas 8 partes, apenas 3 foram tomadas. Então, seria aqui 3/8. Agora, vamos seguir para a página de número 5, onde nós temos aqui mais 2 exercícios. Aqui no exercício do número 2 da página do número 5, era para vocês observarem, então, essa figura aqui, que é um triângulo, né? E aí responder as questões abaixo. Então, a primeira questão, né? Questão A. Ela diz o seguinte: a parte lilás corresponde a 1/4 da figura toda? Explique a sua resposta. Então, vamos ver aqui. Para que ela correspondesse a 1/4 dessa figura, quer dizer que esse inteiro, ele precisava ser dividido em 4 partes iguais, né? Com o mesmo tamanho. E olha só, esse inteiro, ele até foi dividido em 4 partes. Olha só, 1, 2, 3, 4. Só que essas partes aqui, elas não são iguais, né? Olha só, a parte verde não tem o mesmo tamanho que a lilás, não tem o mesmo tamanho que a laranja, nem que a amarela. Então, aqui a resposta é não. Por que não? Porque essa figura, ela não está dividida em 4 partes iguais, né? Agora, nós vamos seguir para a questão B. Então, aqui na questão B, ele diz o seguinte: pinte 1/4 da figura a seguir. Então, olha só, essa figura aqui, ela não está dividida em 4 partes iguais, né? Essa figura aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Essa figura, esse triângulo, ele está dividido em 16 triângulos com a mesma medida, né? São 16 triângulos que eu tenho aqui. Então, como essa figura, ela está dividida em 16 triângulos iguais, eu devo pintar 4 desses triângulos, porque 1/4 é igual a 4 16avos, né? Então, por isso, nesse caso, eu vou pintar aqui 4 desses triângulos. Então, vocês poderiam pintar quantos, poderia ser separado, não precisa ser junto, né? E eu vou pintar aqui, ó, esses 4 juntos. Então, vocês vão colorir lá com lápis de cor bem bonito. Então, vejam bem, essa figura, ela tem 16, né? 16 triângulos iguais. E aí, 1/4 é a mesma coisa que 4 sobre 16avos, né? Então, por isso, eu vou pintar 4 desses triângulos, ok? O exercício número 3 é muito simples, né? Para vocês completarem ali a tabela, né? Então, em alguns casos tem a fração, e daí falta o numerador, denominador e a leitura. Ou aí tem o denominador e o numerador e falta a fração e a leitura. Então, esse primeiro caso aqui, né? Olha só, nós temos a fração. E aí aqui, ó, eu preciso completar com o meu numerador. Então, o numerador é a parte que está em cima da barra. Então, é o número 3. O meu denominador é o número que está embaixo da barra, então é o número 8. Como que eu leio essa fração? 3/8. Aí, seguindo aqui, olha só, ele tem só a leitura da fração. 7 décimos. Como que eu represento essa fração? 7 décimos, então é o 7 é o numerador, o 10 é o denominador, né? Seguindo aqui, olha só, ele tem o numerador, tem o denominador. É para completar aqui a fração e também a leitura dela. Então, ó, o meu numerador é o número 5. Então, ele vai em cima. O denominador é o 18. Então, o 18 vai embaixo. Como que eu leio essa fração? 5/18avos. Aqui, ele já tem a fração e é para completar com o restante. Então, olha só. Qual que é o meu numerador? O numerador, né, é a parte que está em cima, então é o número 10. O denominador é o número 9. E como que eu leio essa fração? 10 nonos. Aqui, ele só tem a leitura da fração, ó, 16 centésimos.
Então, quer dizer que o meu numerador é o número 16 e que o meu denominador é o número 100, né? Centésimos. Aqui ele tem a fração e é para completar o restante. Então, olha só, qual que é o meu numerador? O numerador é o número 25. Qual que é o meu denominador? Meu denominador é o número 100. Como que eu leio essa fração? 25 milésimos, porque é o número 1000, então milésimos. Se vocês, né, na hora de resolver, estivessem com dúvidas, vocês poderiam consultar aquela primeira aula que eu passei para vocês, que tinha ali sobre a leitura das frações, o videozinho. E agora aqui, por fim, a última. Então, aqui na última, ele tem apenas a leitura, 7 terços. Então, 7 é o meu numerador, terços representa o número 3. Então, o 7 é o numerador, o denominador é o número 3, ok? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, sexto ano. Olha só, dessas frações aqui, qual delas são próprias? Lembra que eu passei para vocês lá na primeira aula com essa apostila? O que seria fração próprias e impróprias? Então, olha só, as frações aqui que são próprias são quando o numerador ele é menor do que o numerador, ou do que o denominador, né? O numerador é maior do que o denominador. Então, olha só, aqui 3 oitavos é uma fração própria, 7 décimos, 5 dezoitoavos também. Aqui, ó, 10 nonos é uma fração própria? Não, porque o 10 ele é maior que o 9, ou seja, o meu numerador é maior que o denominador. Então, 10 nonos é uma fração imprópria, né? Aqui, 16 centésimos é uma fração própria, 25 milésimos é uma fração própria, e aqui, 7 terços, olha só, o 7, ele é maior do que 3, ou seja, o meu numerador é maior que o denominador, então 7 terços também é uma fração imprópria, né? Então, imprópria é 7 terços e também o 10 nonos. E agora, para vocês fazerem como atividade, nesse tempo aí que está sobrando para nossa aula, eu quero que vocês façam o exercício do número 4 e 5 aqui da página do número 6. Então, eu vou explicar para vocês e aí vocês fazem. Muito simples. Aqui no exercício número 4, é para vocês observarem aqui cada figura, né? Vocês vão olhar ali a parte colorida, né? E o todo. E aí, vocês vão, ao lado, vocês vão representar ela com forma de fração, né? Então, bem simples. Já fizeram vários exercícios assim, bem parecidos. Então, vocês vão observar cada figura e aí depois vocês vão escrever a fração que está representando aí essa imagem. E aí, na questão 5, nós temos aqui uma tabela, onde nós temos a representação gráfica, ou seja, o desenho representando ali as frações. E aí, do lado, é para vocês completar com a fração, e do outro lado, qual que é a leitura dessa fração. Então, aqui também é bem simples, tá? Se vocês tiverem dificuldade aqui na hora de estar fazendo algum desses exercícios, entre em contato comigo que eu vou estar atendendo vocês, ok? Vou só explicar para vocês aqui um exemplo de cada. Então, olha só, aqui no exercício 4, por exemplo, aqui a primeira imagem. Então, considerando aqui essa figura como um inteiro, é para escrever a fração que corresponde à parte pintada. Então, olha só, esse inteiro ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Então, o meu denominador aqui é o número 5. E dessas 5 partes, apenas 3 foram pintadas. Então, 3 partes foram tomadas. Então, qual que é a fração que representa aqui? 3 quintos, né? O primeiro exemplo aqui da questão 5. Então, ó, olhando para essa imagem, essa representação gráfica, qual que é a fração que representa isso? Então, olha só, esse inteiro ele foi dividido em 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 3, 15. Então, esse inteiro ele foi dividido em 15 partes iguais. E dessas 15 partes iguais foram tomadas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quer dizer que o meu numerador é o número 6 e o meu denominador é o número 15. Como que eu leio essa fração? 6 15 avos. Então, é a mesma coisa que vocês vão fazer nos outros itens.